saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Olha, quem nunca se estressou, que atire a primeira pedra, viu? O estresse é, infelizmente, nosso companheiro quase diário. Mas você sabia que existe a sua forma aguda? Quem vai falar sobre este assunto conosco é a psicóloga a doutora Marina Prado Franco, que bate um papo com a gente agora. Bom dia, doutora Marina. Bom dia, Kleber. Bom dia, ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Doutora Marina, qual a diferença de um momento de estresse para o estresse agudo? Quando a gente dorme mal, né, é uma situação que basicamente todo mundo em algum momento da vida vai ter alguma noite mal dormida, noites isoladas em que ela dorme não muito bem. Mas, em geral, quando a pessoa tem uma noite mal dormida, ou às vezes não dorme muito bem, mas de uma maneira bastante espaçada, isso não traz grandes prejuízos para a vida dela. Ela só fica um pouco mais cansada, geralmente no dia posterior, mas depois, em seguida, ela já consegue retornar à qualidade de sono a que ela estava acostumada, né? O quadro de insônia, ele é uma coisa muito mais recorrente, né? E frequente. Então, você observa os indivíduos que sofrem de insônia, eles possuem aquela característica de sempre ter uma dificuldade em pegar no sono ou se manter dormindo. Acorda muitas vezes durante a noite, por exemplo. E de uma maneira muito mais recorrente, né? Por exemplo, existem alguns níveis de insônia, né? Por exemplo, um deles é o crônico, em que você vai ter esse tipo de situação mais ou menos umas 3 vezes por semana, num tempo de maior até mesmo do que 3 meses. Então, você tem essa coisa da recorrência mesmo, de ter essa questão do sono dificultado, né? Quadros desse sono dificultado num número mais ou menos de 3 vezes por semana ou até mais, e se repetindo com o passar dos meses, né? E realmente isso vai trazer, na questão da insônia, vai trazer uma dificuldade na sua rotina, no seu dia a dia, né? Nas suas relações interpessoais. Então você não vai conseguir manter a sua produtividade como manteria normalmente. Os prejuízos vão ser maiores também. Existe também a insônia transiente, que a gente chama, que aí é uma insônia que geralmente é mais curta, né? Geralmente dura alguns dias, mas também traz um prejuízo muito grande. Então, a dormir mal, em geral, é uma coisa muito mais pontual e sem grandes prejuízos. E existe um grupo de risco? As mulheres, por exemplo, podem ser mais vulneráveis a chegar nesse nível de estresse? Então, existem várias causas, né, para insônia. Isso precisa ser investigado, né? Se é uma coisa que se repete, é frequente, você precisa ir no médico, precisa, né, fazer às vezes até mesmo exames para observar a sua qualidade de sono e identificar. Isso pode estar associado tanto a algum quadro, alguma doença mesmo, né, física, ao uso de algumas medicações, às vezes que provocam como efeito colateral a insônia. Pode também estar relacionado à questão de uma depressão, de uma ansiedade. Pode estar relacionado à variação hormonal também, no caso das mulheres, por exemplo, em fase menstrual, geralmente pode ter algum quadro de insônia, gravidez. Então, são várias causas, né? A gente teria que realmente investigar. Muito bem. Dá para evitar um estresse agudo, doutora? Eu acho que realmente é um conjunto de fatores, né? A própria situação de pandemia, de coronavírus, ela traz o medo da morte, o medo de não saber o que vai acontecer exatamente no futuro próximo, o médio, né, a longo prazo também. E associada a isso, né, a questão financeira, né, que está abalando a muitas pessoas que, por exemplo, passam a ter medo de perder o emprego, ou até mesmo já estão desempregadas. E isso sim vai trazer muitas preocupações, né? Que traz por si só muitas vezes quadros de ansiedade, não é? Ou mesmo de depressão, quando a pessoa, por exemplo, já perdeu o emprego e ela está, né, sem saber o que vai acontecer, sem saber se tem um propósito de vida ali. Às vezes perde muito essa coisa do sentido. E aí ela pode também entrar no quadro depressivo e tudo isso vai gerar, sim, uma grande dificuldade de dormir e muitas vezes de uma forma recorrente, levando à insônia, né? Muito bem. Tá aí, eu conversei com a psicóloga doutora Marina Prado Franco, né? Falando sobre o estresse agudo, né? Muito obrigado pela sua participação, tenha um bom dia e até a próxima, viu, doutora? Obrigada a você, Kleber.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.